Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre a resenha do livro que eu disse que ia trazer pra vocês, que eu ia comentar, né? Memórias Póstulas de Brás Cubas. Meus amigos, pra quem acompanha o canal, né? E pra quem chegou agora, eu tinha comentado nos vídeos atrás que eu ia trazer uma resenha deste conteúdo aqui, desse livro aqui, ó, pra vocês. Só tava finalizando a leitura e eu finalizei e eu tenho algumas coisas pra falar. Então fiquem atentos. Essa aqui é uma resenha mais cara a cara com vocês, mais olho a olho, então relaxe, pega teu café, ouve a minha opinião. Se tu já leu o conteúdo, tem interesse de ler, fica aqui que a gente vai comentar um pouco pra ver se é do teu interesse mesmo, e etc, etc, etc. Fiquem atentos porque vai sair outro vídeo no canal falando das minhas anotações, que eu fiz anotações sobre esse livro aqui, né? Eu fiz um texto escrito onde eu vou ler parte por parte e eu vou dissertando para vocês. Então, fiquem atentos. Esse vídeo aqui é mais papo conversa com vocês e a análise desse conteúdo, mas vai ter um vídeo focado para dissertar o que eu escrevi a respeito do livro. Então, ali, 2 vídeos para vocês, fechou? Então, vamos para análise. Se inscreve no canal, deixa seu like, vamos para cima. Beba um café que é importante. Vamos lá. O Machado de Assis, ele vai escrever esse livro aqui em 1881. A realidade da época é muito importante para o livro, muito importante. Por quê? É um romance. Esse livro é um romance, né? Ele é um romance bem crítico. E nesse livro não vai se tratar só de romance. Vai tratar da área política e de outras coisas. O protagonista, que é o cara que tá aqui no livro, né? O Brás Cubas, o protagonista, ele é rico, né? Ele é burguês, como se diz, né? Ele é um completo de um burguês. E, enfim, ele é um burguês, ele nunca trabalhou, ele nunca trabalha no livro, né? Às vezes dá a entender que ele vai trabalhar, mas ele não trabalha, esqueça trabalho, porque ele não trabalha. Geralmente ele foi bancado ali pelos pais e etc. A vida dele é bem interessante porque o Machado de Assis retrata da seguinte forma. Persona. Tava um tempo no canal aqui falando bastante de Persona pra vocês. E Persona trata muito disso. Se você tá nesse canal, você sabe que é Persona. Mas caso você não saiba o que é Persona, é quando você cria ou idealiza algo de alguma coisa ou alguma pessoa. Tem vídeo aqui só sobre Persona. Então, só procurar, vocês vão gostar de aprofundar nesse conteúdo. Então, o Brás Cubas, o protagonista do livro, ele vai criando personas de pessoas, de coisas, etc. E veja bem, na minha opinião, é isso que faz ele cair no limbo que ele cai no livro. Ele conhece Marcela, vale deixar claro, tá? A Marcela, na minha opinião, e com base no que eu li no livro, foi o maior amor da vida dele. Né? O maior amor da vida dele foi Marcela. Ele fica com a Marcela, mas num sentido mais de interesse, vamos dizer assim. Marcela nunca gostou dele de verdade, né? Não foi aquela paixão platônica que você fala, puxa, os dois se amam muito. Não, né? Ele gostava muito da Marcela, achava ela muito bonita e etc. Mas a Marcela não gostava lá muito dele, desprezava ele, enfim, né? Tem uma parte legal do livro, que é o início do livro, onde o Brás Cubas, ele vai fazer uma viagem. Ele vai sair do Rio de Janeiro, ele vai pra Espanha. Nessa viagem ele queria que Marcela fosse com ele, cara. Veja só, para convencer Marcela a ir com ele, ele compra joias e grifes para dar para ela. Então assim, já mostra a superficialidade dos dois. Quanto do Brás Cubas, que convenceu a mulher a ir com ele com joias, quanto da Marcela, que aceitou tudo isso, né? Então assim, a gente vê a superficialidade disso. Mas não fica só nisso. Quando a gente vai ao campo profissional dele, ele nunca trabalhou, então o livro nunca vai citar. Tem meras citações dele querendo entrar no mundo político, ele não consegue entrar no mundo político. Por quê? Por pura incompetência pessoal. Simples. Eu resumo assim. Por pura competência pessoal. Sem falar dos desvios de caráteres, que o vídeo que eu vou ler minhas escrituras para vocês, né, eu falo sobre isso, né, mas os desvios de caráteres dele, né, na época, 1981, leve isso em consideração, a escravidão no Brasil ela vai acabar em 1888, certo? O livro se retrata em 1881, ou seja, 7 anos antes de ser crime a escravidão no Brasil. Então ele tinha escravos, acho que ele tinha um nhonho, o nome do escravo, né, cara? E ele tratava ele muito mal mesmo, né, cara? Tem uma parte do livro, mais pro meio já, aonde o Brás Cubas fala, né, que ele teve a pior refeição dele.
né? A refeição mais terrível, mais ruim, mais feia. E ele vai falar, hoje eu comi, aí ele fala que ele comeu pão com ovo e chá. Então veja, no mundo moderno isso é, puxa, normal, né? Pão com ovo e chá. Um lanche normal, um lanche comum. Mas na visão de Brás Cubas, é terrível. É horrível, é miserável, sendo que nem é tão exagero assim. Essa é a criação da persona que eu comentei antes. Então, assim, o Machado de Assis, ele brinca muito, muito mesmo nesse livro aqui, nessa questão de tipo, criou persona ali, ele idealizou aquela mulher, entende? A gente vai falar também da Virgília, que é a segunda mulher que aparece no livro, tá? E, cara, tudo começa errado desde o então, né? Tudo já começa errado. Por quê? Bom, no livro, né, ele, depois que não vê que não vai conseguir nada com a Marcela, porque a Marcela gosta de outro cara, e ele sofre por isso bastante, mas o tempo vai se passando, o pai dele pergunta pra ele se ele vai se casar, né, e desenvolve ali a conversa, perguntando se ele vai se casar, com quem vai se casar, e aí nessa o pai dele vai lá e apresenta a Virgília pra ele, né, e aí vai desenvolvendo bastante, eles vão se desenvolvendo, mas é um relacionamento raso, eles nunca chegam a casar. Geralmente ele fica mais entre namoro, namorados e etc, né? Nunca chegam a casar de verdade, né? E veja como era falho, porque é um relacionamento totalmente superficial, porque eles brigavam por coisas bobas, ridículas, tá? Como assim? Falhar na rotina, não me respondeu, ignorou, respondeu mal, puro sentimentalismo barato, então enfim. Esse relacionamento não dura por muito tempo por causa da fragilidade, ele dura pouco tempo por conta desse questão. E quando a gente procede um pouco mais para comentar mais sobre isso, quando nos momentos mais fraquejados do Brás Cubas, ele, o que ele faz? Vira humanista. O livro não deixa claro, pelo menos eu não interpretei dessa forma, que ele vira um completo do humanista, mas ele começa a ter papos de pessoa humanista, coletivista, e que visa o bem contra o mal, moral e ética, enfim, coisa que ele nunca foi, né? Tratando seu escravo mal, idealizando as mulheres que ele se relacionou, entende? E sendo superficial a todo momento, ele não tem profundidade, tá? O protagonista. Mas falando agora da obra como um todo, uma obra como influência, como crítica, como que o Machado de Assis quis dizer, essa obra aqui, na minha opinião, é muito boa. Mas muito boa mesmo. Falando da obra, né, saindo da história do livro, falando da obra, que obra maravilhosa. Porque o Machado de Assis, ele consegue escrever de uma forma onde a gente consegue ver que tá errado, que ele tá idealizando algo, compreendeu? Que tá fora da realidade. Então, quando você lê um pouco de Machado de Assis, você já percebe que, opa, será que isso é real mesmo? Será que ele não criou uma ideia sem sentido de tal pessoa e tá agindo que fosse assim? Entende? Ou não? Ou então tá certo? Então cria esse questionamento social. Esse questionamento social, Machado de Assis faz muito, muito bem mesmo. Tem pontos do livro que vale a pena deixar claro, que você vai lendo, você pensa, tá, eu acho que agora da vida do Brás Cubas vai arrasar. O cara vai se casar, o cara tá bem, o cara tá com a mulher dele. Bum, choque de realidade. Porque ele é superficial, ele não é profundo. E isso vai influenciar o livro todo. O livro, ele tem exatas páginas lidas, tá? Do livro em si, páginas lidas de verdade, ele tem 178 páginas, tá? O resto é complementar da editora. E nesse livro, 178 páginas, entre essas páginas, vai ter momentos que você vai pensar, caraca, agora a vida do cara vai evoluir, o cara vai estourar, o cara vai se casar. Não. Tudo dá errado, acontece uma briga, acontece alguma coisa. Eu sei porque eu já caí nessa, tá lendo e achar, puxa, agora, eu acho que agora dá certo. Agora dá certo, o cara conseguiu deslumbrar, a mulher gosta dele de verdade. Bum, choque. Eles brigam por conta de algo bobo, da rotina deles. Entendeu? Você entende como é superficial? E pra finalizar com chave de ouro essa resenha, eu finalizo da seguinte forma, cara, essa análise desse livro. Aqui, no final, nas últimas duas linhas do livro, veja bem, nas últimas duas linhas do livro, Brás Cubas diz o seguinte, descrito por Machado de Assis: não tive filhos, não transmiti
a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, ele reconhece que ele é miserável no final da vida dele. Ele morre de pneumonia, tá? Mas ele reconhece que a vida dele foi uma completa de uma miséria. E ele reconhece que não colocou nenhum filho no mundo para seguir a miséria que ele criou. Entende? Ou seja, a árvore genealógica termina com ele, acaba com ele. A miséria de toda a linha acaba com ele, porque ele não conseguiu expor e colocar outro ser de seu DNA no mundo. Isso é muito profundo, isso é muito bonito na minha opinião. A escritura do Machado de Assis aqui foi excepcional, né, cara? E tem essa parte final, é uma parte onde ele descreve várias coisas, né? Também tem uma parte onde ele mostra arrogância, porque ele nunca teve que trabalhar para colocar pão na mesa, né? Ele nunca fez esforço algum para ter dinheiro em relação ao trabalho. Veja, aqui ele diz o seguinte: coube-me a boa fortuna de não comprar pão com o suor do meu rosto. Olha essa frase. Olha o peso dessa frase, cara. Então, assim, essa frase ela mostra que, tipo, mesmo que minha vida tenha sido uma miséria, eu fui rico e eu não tive que trabalhar um dia e ganhar 1 centavo para colocar comida na mesa. Isso é forte porque mostrava a realidade de 1881 na visão dos burgueses, tá? E mostra também a arrogância, a superioridade dos ricos perante as classes inferiores. É só meu ponto de vista, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Cara, agora como finalização de opinião, gostei muito desse livro, é um livro muito bom, leria de novo, com certeza leria de novo. Claro, leria de novo mais pra frente, de acordo com o tempo. Hoje eu não tô mais na vibe pra ler esse tipo de conteúdo. Quando eu comecei a ler estava na vibe, claro, agora eu não tô mais. Mas veja, esse livro eu recomendo muito, é um romance muito bom e vai retratar a realidade de muita gente hoje em dia que vive na sua pura e própria hipocrisia. É isso, pessoal, gostaram desse vídeo, bebam café, tamo junto. E que vídeo maçante, deixa o like, se inscreve no canal, porque a análise de livro nesse canal é maçante de trazer, é descritivo e ativa o sininho, fiquem atentos, sempre tem vídeo no canal. Tamo junto, valeu e fui.